informativas e cheias de ideias também, que foram as falas do Júlio Turra e da Andréa Galvão. O Júlio fez um grande afresco sobre a história das relações do movimento sindical com o Estado no Brasil. Dá um pano de fundo muito informativo para a gente discutir o tema que a gente está discutindo aqui hoje. E a Andréa falou mais da conjuntura, descendo inclusive em detalhes da maior importância, como é o caso dessa disputa pela representação sindical, por aquilo que não se chama mais carta sindical, mas tem a mesma função e existe de maneira muito semelhante. Né? O problema de ser o Estado quem designa qual sindicato representa quem, e qual sindicato pode existir e quem é que ele representa. Eu devo fazer uma apresentação do programa do nosso blog, mais exatamente do Manifesto pela Liberdade e Autonomia Sindical. A primeira coisa que eu faria era convidar os companheiros e as companheiras para acessarem o blog e lerem esse manifesto. Foi um manifesto que passou por um período muito longo de discussão entre nós. É um manifesto polêmico no bom sentido, porque nós tomamos em consideração os argumentos dos críticos da liberdade sindical. Por exemplo, o argumento daqueles que dizem que a liberdade sindical levaria ao pluralismo e pulverizaria o movimento sindical. Então, tomamos vários argumentos em consideração, portanto, é um tipo de exposição que ativa a inteligência, faz pensar e funciona como um instrumento para nós refletirmos sobre a importância da conquista da liberdade sindical pelo movimento operário e pelo movimento sindical no Brasil. Vou fazer um comentário, uma rápida apresentação desse manifesto, mas eu queria antes situar algo que, creio eu, estava embutido claramente na fala da Andréa, acredito que também na fala do Júlio Turra, mas que eu queria destacar aqui, queria pôr em relevo. É o papel da ideologia e da importância da luta de ideias nessa questão da liberdade sindical. Por quê? Porque se nós nos perguntarmos o que é que permite em primeira instância, grifo essa expressão em primeira instância, o que é que permite em primeira instância essa estrutura sindical que integra o sindicato ao Estado e afasta o sindicato dos locais de trabalho e da vida concreta dos trabalhadores, o que é que permite que essa estrutura se reproduza, em primeira instância, é uma ideologia. Nós não temos hoje, como tínhamos na época da ditadura militar, uma repressão constante sobre o sindicalismo, depondo direções, prendendo dirigentes, ameaçando aqueles que tentavam fazer panfletagem de trabalho em porta de fábrica. Estamos muito distantes dessa situação, mas a estrutura está aí. Ela está aí por quê? Porque os sindicalistas, grande parte dos sindicalistas, acredita que é necessário que o Estado brasileiro assuma para si a tarefa de organizar, de garantir a vida dos sindicatos, tanto no plano político, quanto legal, quanto financeiro. Acreditam profundamente nisso. Eles têm um fetiche do Estado. Eles imaginam que o Estado está aí para proteger aqueles que não conseguem defender a si próprio. É essa a ideia-força. E o outro lado da moeda dessa ideia, é necessário dizê-lo de maneira bem clara, mesmo que os companheiros, ao professarem essa ideia, não reflitam sobre o outro lado da moeda, que é necessário e inevitável. O outro lado da moeda consiste no seguinte: é um profundo desprezo pela capacidade que possuem os trabalhadores de se organizar, de discutir os seus programas e de encetar ações na defesa dos seus direitos.
Então é um fetiche do Estado e uma desconfiança diante das massas dos trabalhadores. Os sindicalistas que atuam dentro da estrutura e a defendem, seja no discurso, seja na prática, né, estes importantíssimos dados que a Andréa Galvão trouxe nos falam do discurso, que tem uma enorme importância. Mas nós ainda poderíamos aprofundar. Aqueles que disseram ser contra a unicidade, por exemplo, propõem alguma ação contra? Não, André? Aí seria um novo passo na pesquisa, porque muitos podem se declarar contra, mas não fazer ação nenhuma contra. E aí nós podemos pôr em dúvida se de fato são ou não são contra. Não é? Mas então, esses sindicalistas, eles acreditam que o sindicato deve ser oficial para o Estado proteger, que o sindicato deve ser único, imposto por lei, porque os trabalhadores supostamente incapazes se pulverizariam, se perderiam se não fosse o Estado regulamentando, que as contribuições devem ser compulsórias, porque o trabalhador não tem consciência para tirar parte do seu salário no final do mês e pagar a contribuição, ou autorizar que a empresa desconte na sua folha de pagamento, porque isso pode ser feito também. Então é sempre essa ideia que o trabalhador não tem capacidade de se organizar e que o Estado tem que vir proteger. Mas isso, e é para isso que eu quero chamar a atenção em segundo lugar, isso não é dito de maneira aberta. O que se diz é o seguinte, você diz: nós defendemos a liberdade de organização sindical. O que significa a liberdade de organização sindical? Significa o direito dos trabalhadores organizarem os seus sindicatos sem pedir autorização do Estado, seja para o Ministério do Trabalho, seja para o ramo judiciário do Estado. Imediatamente vão te dizer, se isso for feito, está aberta a porta para o pluralismo sindical, os trabalhadores vão se pulverizar. Este é o argumento que se usa contra a liberdade sindical. Dizem que são contra porque não querem que os trabalhadores se dividam. Mas vejam bem, os dados que a Andréa trouxe, e nós poderíamos nos referir a outros dados, mostram que nós temos, desde 1988, um processo amplo de pulverização dos sindicatos brasileiros. Nós temos no Brasil um número cada vez maior de sindicatos cada vez menores. É a pior fórmula para o movimento sindical dos trabalhadores. E então, esse discurso de que não querem a liberdade porque temem a pulverização, se são eles mesmos, os mesmos sindicalistas que estão participando ativamente desse amplo processo de pulverização, nos mostra que não é por isso que eles são contra a liberdade sindical. Eles são contra porque, na verdade, eles querem a proteção do Estado. O problema não é pulverização na base, não é divisão na cúpula. Para eles isso não é problema. O discurso em nome da unidade é um discurso ideológico. Onde eles escreverem unidade dos trabalhadores, nós devemos ler em torno do Estado, proteção do Estado. É isso que eles pedem. Então, um blog como o nosso, que nós estamos criando, o Tiago vai falar dele depois, é um blog que tenta travar essa luta de ideias. O fundamental, no meu modo de ver, é opor a essa ideia de que os trabalhadores dependem do Estado para criar os seus sindicatos, que, repito, é um fetiche do Estado, porque imagina que o Estado está acima das lutas sociais, imagina que o Estado está acima das classes. Ele é uma entidade neutra e soberana, quando na verdade ele não é nenhuma das duas coisas. Esse fetiche do Estado, a esse fetiche do Estado, nós devemos contrapor uma ideia simples e de alcance político, ideológico e histórico muito grande, que é a seguinte ideia: os trabalhadores devem contar com as suas próprias forças. Os trabalhadores devem contar com as suas próprias forças. Não adianta apelar ao Estado nesse terreno. Quando os trabalhadores lutam pelo direito de férias, pela higiene, iluminação e conforto no local de trabalho, o trabalhador deve exigir que o Estado intervenha. E intervenha para obrigar o empresário a seguir aquelas normas. Isso deve ser feito.
Agora, a forma como o trabalhador se organiza, se vai ser por categoria ou por base territorial, se vai ser uma ou duas centrais sindicais, isso diz respeito apenas aos trabalhadores, porque reivindicar que o Estado intervenha nessa matéria significa reivindicar que ele intervenha reprimindo a forma de organização dos trabalhadores, e não o empresário que não quer respeitar a saúde, o bem-estar do trabalhador. Não é? Então nós devemos opor a essa ideia de que os trabalhadores necessitam da proteção do Estado, não no plano do direito do trabalho. Repito, aí precisa sim, porque aí serão os empresários que serão coibidos. Mas essa ideia de que os trabalhadores não precisam da proteção do Estado para organizar os seus sindicatos, que são os seus instrumentos de luta e que devem estar sob controle dos trabalhadores e geridos pelos próprios trabalhadores. É essa luta de ideias que o nosso blog pretende fazer. Aí o comentário que eu queria fazer sobre... Não, antes de entrar nesse comentário, uma observação. Eu queria também fazer uma referência a uma coisa muito importante que a Andréa falou, e talvez acrescentando alguns detalhes. É que essa estrutura sindical tem efeitos muito desorganizadores sobre a luta dos trabalhadores. Ela permite, sim, nos períodos democráticos e nos sindicatos que não estiverem na mão dos pelegos, duas ressalvas muito importantes. Ela permite que se faça a luta reivindicativa. Quando não está sob ditadura, porque de 30 a 2015, são 85 anos, nós vivemos aí nada menos, nada mais do que 35 sob ditadura. 35. Então, essa é uma ressalva importante. Quando não há ditadura, e quando o sindicato está na mão do pelego, e milhares de sindicatos no Brasil estão em mãos de pelego, é possível fazer uma luta reivindicativa. Mas é uma luta reivindicativa prejudicada pela forma dessa estrutura sindical. É uma luta reivindicativa sem penetração no local de trabalho. A Andréa já falou por quê. O sindicalista não tem estímulo para ir disputar hegemonia na base. Isso é arrumar conflito do qual ele não necessita, porque ele já tem a carta que garante a sua representatividade única daquele segmento de trabalhadores. Então é uma luta reivindicativa sem organização na base, exceção feita aos setores mais avançados da classe operária, no ABC, nas montadoras do ABC, por exemplo, ou exceção feita no funcionalismo público, onde além de haver maior liberdade no local de trabalho, não há uma estrutura sindical corporativa de Estado de forma acabada como existe no setor privado. Isso é muito importante destacar. Já apareceu um pouco na fala do Julinho. Então, em primeiro lugar, isso é uma luta reivindicativa que não tem base nos locais de trabalho e não conta com a participação ativa dos trabalhadores na maioria dos casos. Porque os trabalhadores também são educados nesta escola sindical, segundo a qual cabe ao Estado cuidar dos assuntos sindicais. Não é? Um outro fator fundamental para desorganizar a luta reivindicativa é o que eu digo, que eu denomino seleção de lideranças. Essa estrutura sindical tem a capacidade, o Ministério do Trabalho, o Judiciário, de selecionarem as lideranças que eles querem que ascendam na estrutura e reprimir as lideranças que não interessam ao Estado, que elas venham a adquirir hegemonia no movimento sindical. Durante toda a década de 90, quem conhece, já leu sobre a história da CUT, da Força Sindical, sabe de uma coisa. A Força Sindical cresceu, o Ministério do Trabalho nos governos do Fernando Henrique, dando carta branca para eles criarem sindicatos onde quisessem e davam a carta sindical. Eles criaram o sindicato com uma assembleia de 30 trabalhadores, criaram o sindicato com 50 trabalhadores reunidos no dia de Natal. Estão entendendo? Mas ia lá no Ministério do Trabalho e pegava a carta, acabou. Não é? Então, o Estado tem esse poder de selecionar lideranças do movimento sindical graças à estrutura sindical. Não é? Este é um efeito.
o efeito que a estrutura sindical tem no sentido de coibir, em grande parte dos casos, ou moderar, em outra parte dos casos, a luta reivindicativa. Mas tem um outro efeito para o qual eu queria chamar a atenção. O sindicato não é só para fazer luta reivindicativa de campanha salarial. Nós temos grandes mudanças estruturais na sociedade brasileira que são necessárias para que os trabalhadores, em geral, possam melhorar suas condições de vida, suas condições de trabalho, de educação, de cultura, de lazer. Muitas transformações são necessárias, muitas reformas são necessárias. E o sindicato é um movimento que necessita se vincular a essa luta mais geral por reformas, que é uma luta de tipo político, ainda que não necessariamente partidária no sentido de um ou outro partido. Bom, para fazer esse vínculo, a dificuldade é muito maior, porque a política e a luta geral é estigmatizada na cultura sindical brasileira, porque é uma estrutura sindical corporativa, é uma estrutura sindical que cria uma cultura antipartido, antipolítica e antissocialismo. Para aqueles que têm uma perspectiva socialista, nem todos os interessados na liberdade sindical são socialistas. O nosso blog mesmo congrega e pretende congregar tanto socialistas quanto democratas que defendam a liberdade sindical. Me dirijo agora, penso agora, nos que têm uma perspectiva socialista, né? Quem tem uma perspectiva socialista está alijado desse movimento sindical. Porque o Lenin tinha uma frase que ele diz: a greve, o sindicalismo não é a guerra, mas é a escola de guerra. O nosso sindicalismo não é necessariamente uma escola de guerra, ele é uma escola de populismo. É o fetiche do Estado, é a ideia que o Estado deve tutelar o movimento sindical. É isso que o nosso sindicalismo ensina aos trabalhadores. Repito, não todo sindicalismo, porque a estrutura não é absoluta no Brasil atual. Há setores, como no setor público ou de empresas públicas, eu dou o exemplo dos metroviários, onde a presença da tutela estatal é muito menor. E embora a estrutura sindical tenha efeitos também nesses sindicatos mais combativos que estão fora dessa estrutura sindical. Eu vou caminhando para o encerramento. Então eu quis frisar essa ideia da importância da ideologia na reprodução da estrutura sindical e daí a correlativa importância de nós fazermos a luta de ideias, a propaganda da liberdade sindical, baseada nessa ideia que os operários, os trabalhadores em geral, devem contar com as suas próprias forças. E falei um pouco de por que essa estrutura sindical deve ser combatida, na medida em que ela modera e desorganiza a luta sindical. Encerro com um comentário do nosso manifesto sobre os diferentes tipos de defesa que se fazem da estrutura sindical. Eu não vou poder me delongar. Convido os companheiros e as companheiras para lerem o nosso manifesto que está no blog. Mas eu classifico em 3 tipos as defesas. Uma é a defesa doutrinária da estrutura sindical. São aqueles que dizem a unicidade é boa porque garante a unidade. As contribuições obrigatórias são boas porque sem elas o sindicato morreria à míngua. Essa é a defesa doutrinária. O que nunca nos explicam é o seguinte: por que os estudantes, os camponeses, setores de classe média, organismos, associações de todo tipo, se mantêm, mantêm unidade na luta, se mantêm financeiramente? São só os trabalhadores que não têm capacidade de manter as suas associações, de garantir uma unidade na luta e precisam da intervenção do Estado? Mas essa é a defesa doutrinária. A crítica a ela eu já fiz de maneira alusiva, mas fiz. Fala muito preocupada com a unidade, mas a gente está vendo que esses que fazem o discurso e preocupados com a unidade são ativos participantes e se aproveitam da pulverização na base do sindicalismo brasileiro e da pluralidade de centrais, porque todos que defendem a unidade, inclusive aí na pesquisa da Andréia, criaram a sua central. Eu não sei, existe algum país do mundo que tem 14 centrais sindicais? Se contar isso na Europa ou no resto da América Latina, vão falar que você está exagerando. Entendeu? Então essa defesa doutrinária eu acho muito
é essa com a qual a gente polemiza. A segunda defesa é uma defesa que nega a existência da estrutura sindical. Dizem, não, a estrutura sindical depende de quem está ocupando a direção do sindicato. Ou seja, na verdade está dizendo o seguinte, não existe estrutura, está dizendo a estrutura é neutra. Ou se preferir, não existe estrutura. Depende de quem está na direção. É um voluntarismo. Todos que já ocuparam o posto de direção do sindicato oficial, ou militam, ou observam e leem sobre a matéria, sabem que uma vez dentro da estrutura sindical, você tem uma força que te constrange. Você tem que tocar o assistencial, você tem que fazer as eleições do seu sindicato de acordo com as normas e a tutela do Poder Judiciário, senão a chapa de oposição vai lá e vai impugnar e você vai perder a direção do sindicato. Né? Então a estrutura não é neutra. Ela tem aqui, inclusive, já me referi a isso, ela produz efeitos desorganizadores e moderadores do movimento sindical. O último tipo de defesa que a gente comenta, no manifesto isso tudo está apoiado em dados, em informações. Eu estou aqui indo muito rapidamente. O último tipo de defesa que nós alinhamos no manifesto é algo que nós poderíamos denominar defesa pragmática. Mas seria mais ou menos dizer o seguinte, claro que a estrutura sindical é ruim, mas infelizmente os trabalhadores estão lá dentro, então nós temos que atuar lá. Vejam bem, primeiro essa ideia de que os trabalhadores estão lá dentro é muito genérica, deveria ser qualificada. Nós mostramos alguns dados no nosso manifesto que apontam o seguinte, número 1, a taxa de sindicalização no Brasil é baixa. Número 2, ela é tanto mais alta quanto mais atrasado for o setor de trabalhadores. É quase que uma norma isso. Quase que uma norma. Os sindicatos de pequena cidade do interior têm índice de sindicalização maior que nas grandes cidades. Os sindicatos das pequenas empresas têm índice de sindicalização maior do que das grandes empresas, que é onde ocorrem as greves. E o sindicato rural no Brasil tem o dobro de índice de sindicalização do que o sindicato urbano. E no sindicato rural, não sei se sabem, os pequenos proprietários têm 2 vezes mais o índice de sindicalização do que os assalariados. E por quê? Porque o financiamento para a agricultura familiar pede um documento que é o sindicato oficial do campo que expede esse documento. Isso é o sindicato no campo. E aliás, essa prática começou com a época da ditadura e o Fundo Rural. Então, tem que avaliar melhor essa coisa que as massas estão lá. Agora, de fato, é verdade que em muitos e muitos sindicatos oficiais do Brasil, os trabalhadores estão lá, se mobilizam, fazem greve. Agora, o que é necessário esclarecer? O nosso blog não está discutindo a tática de luta contra a estrutura. Perdão, o nosso blog não tem posição sobre qual é a tática de luta contra a estrutura sindical, qual é a tática de luta pela liberdade sindical. O que nós entendemos é que as táticas são variadas, embora nosso programa mesmo não especifique isso. Você pode desde organizar um sindicato livre, pode sim, dependendo da situação, não é? Até quando haverá apenas um sindicato dos metalúrgicos de São Paulo e esse sindicato na mão da força sindical. Até quando vai ser assim? Então não está descartada a criação do sindicato livre. Mas tampouco está descartada a atuação dentro do sindicato, a atuação como oposição sindical ou no limite junto com a diretoria. As táticas e os métodos de lutas devem variar de acordo com o objetivo geral e com as circunstâncias políticas da conjuntura, este ou aquele segmento dos trabalhadores. O fundamental é ter claro o objetivo, a liberdade sindical, organizar sindicatos sem autorização do Estado, mesmo, e sabendo que isso significa o direito ao pluralismo, mesmo que a gente não vá defender a existência de fato da pluralidade. Não é? Então, o que esse pessoal que faz a defesa pragmática, a operação deles consiste no seguinte, em desconversar. Nós estamos falando que temos de lutar pela liberdade sindical, não estamos discutindo os métodos. Os métodos são variados. Eles vêm e dizem que temos que atuar dentro da estrutura sindical. Isso é um método. E nós, defensores da liberdade, não negamos isso.
Então, na verdade, por isso que eu chamo essa defesa pragmática, eu digo, penso, essa defesa pragmática, na verdade, é uma defesa programática enrustida, porque não quer discutir o problema da liberdade sindical e dos malefícios que a estrutura sindical traz para o movimento sindical no Brasil. Mas eu termino minha fala convidando os companheiros e as companheiras para lerem o nosso manifesto. Obrigado.